Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcele Ramalho, especialista e coordenadora da área de gerenciamento de riscos, e hoje eu estou aqui com a Júlia Trota, sócia cofundadora da JQT Advocacia, um escritório que é parceiro da Invest Smart, especializado em várias áreas do direito, mas a Júlia especificamente ela é especialista em planejamento sucessório e direito familiar. E hoje a gente vai falar sobre como desvendar esse mistério do planejamento sucessório, como funciona e porque existem muitos tabus em falar sobre isso. Perfeito. É isso, gente. Um prazer enorme estar aqui. A nossa ideia é sempre trazer informação e desmistificar a questão do planejamento sucessório, né? Eu acho que existe ainda muita dúvida, existe muita incerteza aí nesse campo e a gente está aqui justamente para trazer uma linguagem mais acessível e mais voltada para o público final, né? Que somos todos nós, no fim das contas. Mas estamos aqui para desvendar esses segredos aí. Ai, perfeito. E às vezes até os nossos assessores, eles não sabem como abordar esse tema junto aos seus clientes, né? Eles têm um pouco de receio de ser muito invasivo e você, por trabalhar com isso já há bastante tempo, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu, né, esse interesse pela área de proteção familiar, né, proteger o legado daquela família e planejamento sucessório, e como você traz isso para o seu assessor. Perfeito. Assim, na verdade, tudo veio de uma forma muito natural, né? Na minha época de faculdade, que parece que não foi, mas faz um tempinho, a gente não se falava sobre planejamento sucessório, não existia essa área, né? Não tinha, né, nenhum apelo nesse sentido. Então eu fui pela área que eu mais gostava, que era direito de família, sucessões. E no dia a dia, infelizmente, né, daquele inventário litigioso, a gente via o grande problema que aquilo se tornava, né? Uma sucessão que tinha que acontecer, não tem jeito, né, gente? A gente brinca que tem duas coisas certas, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar tributo, o resto a gente não sabe. Então, assim, nesse dia a dia, eu vi muito, né, muita briga, muita cisão familiar e muita perda de patrimônio. Muita falta de informação, né, das pessoas, das famílias, sobre o que ia acontecer naquele momento da sucessão. Então, foi por muita questão de curiosidade, até assim de tentar solucionar aqueles problemas que a gente foi buscando, né, como solucionar ali aquelas questões todas. Fora a questão que, enfim, realmente se não teve planejamento, não tem jeito, a gente vai ter que fazer inventário, a gente faz muito inventário. Nossa ideia é fazer cada vez menos. Mas a gente entendeu que a forma era prevenir, era prevenção. E qual que é a prevenção nesse caso? É trazer a informação, é o planejamento sucessório. Então, assim, quando a gente começou a passar para o cliente, olha, tanto o cliente como o assessor, enfim, o assessor cuida do patrimônio do cliente. E se você falar para o seu cliente assim, olha, você sabia que em razão de uma sucessão não planejada, o seu cliente ou você podem perder até 20% do seu patrimônio? Porque a gente, assim, gente, todo mundo sua muito, né? Se desgasta muito, se doa muito para o trabalho. E como que é importante, claro, investir, né, para multiplicar o patrimônio, mas também como é importante proteger esse patrimônio. E essa proteção é o que a gente busca, né? Porque se perde uma quantia, uma proporção muito grande daquele patrimônio que a gente suou para conseguir. Então, assim, o planejamento sucessório não é só... É uma proteção de um legado familiar, não só de um legado patrimonial, mas também afetivo. A questão da briga familiar, né? Que a gente vê muito. Gente, não precisa ser milionário para ter briga familiar por razão de inventário. A gente sabe muito bem que bastou ter um terreno ali, uma casa ali. É só um não concordar que pronto, já está feito o problema. E aí é um problema de muitos anos e acaba, de verdade, assim, afastando os familiares, quebrando aquela questão da afetividade da família. Então, assim, a gente traz muito essa questão, né, de se pensar, da importância de se pensar sobre isso. Foi basicamente assim, foi na curiosidade, na tentativa de resolver problema. Que nisso a gente é especialista em resolver problema. Pois é. E você acha que o aumento da procura por esse assunto se deu a muitos patrimônios hoje são noticiados que são perdidos em grandes capitais? Acaba o Estado tomando porque as pessoas não pagam os tributos. Você acredita que esse aumento da busca por um escritório especializado foi por esse motivo, pelo crescimento exponencial de perda de patrimônio? Eu acho que sim, um pouco,
tá? Eu acho que a gente está mudando um pouco a cultura de como enxergar a sucessão, né? Antigamente nem se podia falar sobre isso, né? Nossa, vai atrair a morte, alguma coisa do tipo. E não se trata disso. Não Bate se na trata... madeira. Não se trata disso, assim, é uma conversa, gente, aberta que todo mundo devia ter, sabe? A gente tem que desmistificar, a gente tem que virar essa chave. Pensar em planejamento sucessório é pensar em proteção de uma família. Quem que vai ficar ali? Essa pessoa tem condições de fazer frente àquele valor do inventário, por exemplo, né? Que a gente sempre comenta muito sobre isso. Gente, são custos elevadíssimos. Aquelas pessoas que estão ali, elas têm condições, têm liquidez para dar conta daquilo, né? Então, assim, eu acho que houve uma mudança um pouco da mentalidade e acho que em razão também um pouquinho da reforma tributária, veio a questão, veio esse boom da holding também, que a gente pode falar. Então, assim, eu acho que está um pouco em foco, né, a questão do planejamento. Teve mudança tributária, não só tributária, mudança na forma de se realizar a sucessão. Então, eu acho que foi uma junção de diversos fatores, na verdade, e a gente fica muito feliz por isso, né? Tava na hora. Eu ia até perguntar, minha próxima pergunta seria hoje, quais são as principais ferramentas que você indica na estruturação de um planejamento patrimonial para o seu cliente, né? O que você mais indica, e também falar um pouquinho da holding, porque hoje eu vejo que teve o boom da holding, eu vejo no Instagram o tempo todo chamada de holding, até porque eu também, uma parte do meu trabalho é cuidar da sucessão patrimonial do meu cliente. Então eu queria que você falasse das ferramentas e se a holding é confiável, todo mundo precisa de holding, porque hoje assim, eu quero uma holding. Não sabe nem o que é, mas eu quero isso, né? Eu quero. Não, é muito doido assim, a questão da holding, para começar a falar, assim, primeiro sobre ferramentas. O que acontece quando um cliente chega no escritório, lá no nosso escritório, e busca um especialista para tratar sobre direito sucessório e planejamento sucessório? A gente senta com o cliente e a gente precisa entender qual é o pano de fundo, qual é a estrutura familiar daquele cliente, né? Não só isso, mas qual é o patrimônio daquele cliente, como é que ele é constituído. E não só isso também, mas muito... Então, o que você deseja, né? Qual é o seu desejo? Porque assim, gente, a lei, ela é muito clara e objetiva. Se você falece e não teve nenhum planejamento sucessório, a lei vai determinar o que vai acontecer com os seus bens. E uma coisa que é muito interessante a gente falar, que eu acho importantíssimo, o planejamento sucessório é uma forma de tomar as rédeas sobre o seu patrimônio. Então, assim, se eu não fizer nada, a lei vai estar lá para me dizer o que fazer. Mas eu posso mudar. Eu tenho espaço para dispor. Eu tenho espaço para separar, administrar aquilo de uma forma diferente. Então, assim, é muito importante também entender essa parte. Então, a gente escuta tudo isso, escuta o cliente, é uma conversa, assim, bastante pessoal, né, mesmo. Muitas vezes traz a família toda, porque às vezes, eu quero levar meu filho, que eu quero que eles me digam, assim, o que eles acham e tudo mais. A gente faz essa conversa com a família. E a gente busca entender, assim, gente, são diversas ferramentas de planejamento, né? A gente tem pelo menos 8 ferramentas que a gente usa muito, né? A gente pode falar em partilha em vida, a gente pode falar em testamento, a gente pode falar em doação, a gente pode falar em seguro de vida, que a gente fala muito, para trazer a liquidez para o herdeiro. Gente, herdeiro tem que ter liquidez, né? E principalmente aquele herdeiro que tem uma pessoa que sustenta a família. Então, se essa pessoa que sustenta a família falecer, o que é feito com aquelas pessoas que ficam, né? Aquele cuidado com quem ficou. Fora o seguro de vida, a gente tem questões de curatela, designar a tutela, quem vai tutelar um menor que não tem outros responsáveis, ou até uma pessoa que tem necessidades especiais e que não tem condições de trabalhar, como que ela vai ser cuidada. A gente pode pensar em alteração de regime de bens de um casamento, né, ou união estável, que também faz muita diferença no seu planejamento, e estruturação empresarial. Então, assim, que é a holding, né? Então, você tirar o seu patrimônio da pessoa física. Entrando nesse assunto de holding. Todo mundo pode ter holding? Olha, gente, a gente é muito conservador lá no escritório quando a gente fala sobre esse assunto. Tá? Vocês podem ter certeza que quem entrar lá vai sair com a melhor estruturação possível para o cliente, porque a gente não vai vender nada que não faça sentido. E a holding só faz sentido e faz muito sentido para muita gente, mas é uma parcela muito menor das pessoas. Por quê?
Para fazer sentido holding, a pessoa tem que ter, via de regra, ou tem que ser empresário, né? E aí queira buscar a proteção patrimonial, então proteger melhor aquele patrimônio da pessoa física, ou a pessoa tem propriedade rural produtiva, e principalmente aquelas pessoas que têm um patrimônio imobilizado, tem muitos imóveis e que alugam esses imóveis. Então, essas pessoas que têm esse perfil, faz sentido ter holding, tá? Por quê? Porque tem uma otimização tributária na estruturação da pessoa jurídica. Então, assim, você consegue, na estruturação da holding, poupar tributos e etc., ou proteger o patrimônio e tudo mais. Então, assim, mas a holding é uma estruturação cara, né? Não é simples ter holding, você tem que ter aí uma manutenção, um contador mensal e tudo mais. Você gera responsabilidades tributárias diferentes, tem que entender essa questão toda. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala, né? Planejamento sucessório é para todo mundo. Holding é para alguns, mas o planejamento é para todo mundo. Então, assim, se entrou lá querendo holding, mas viu que não era tanto o caso de holding porque não faz sentido financeiramente, então a gente oferece diversas outras ferramentas que fazem sentido com certeza. E eu sempre falo isso para os nossos clientes, quando eu também faço reunião e recomendo a JQT para poder dar esse tipo de assessoria. Se você não escolhe como que vai estar o seu patrimônio, com quem vai estar o seu patrimônio, alguém vai escolher por você. Então, se você pode fazer isso de uma forma consciente e em vida, e o quanto antes, é interessante que a gente faça. Não adianta a gente tentar definir para o nosso cliente o que vai ser recomendável para ele também. Tem que passar por uma reunião, tem que ter uma assessoria, assim como a gente faz para investimento, a gente faz para seguros, tem que ter para consultoria jurídica também. Então, é super importante ter esse acesso a conhecimento. Eu acho que falar com um advogado, uma pessoa com expertise, num assunto que é tão delicado e envolve, às vezes, o emocional de uma família, a vida financeira e o futuro, às vezes, de menores de idade, tem que ser através de um especialista com bastante conhecimento. Eu acho que a gente conseguiu ter um parâmetro bem legal do que pode assessorar, né, os nossos clientes, como pode ajudar os nossos clientes, e queria saber o que você tem de recomendação para os nossos assessores, para levar para o cliente, porque às vezes o cliente ele tem um pouco de receio de tocar nesse assunto e o assessor também. Então, como que você acha que seria a forma mais fácil dele levar isso e eles virem para uma reunião com você? Eu acho que o primeiro passo é perguntar se já pensou na forma de transmissão do seu legado. Eu acho sem vergonha, né? Não é. Gente, é porque a questão é a seguinte: a pessoa tem patrimônio, ela se importa com quem está ali ficando. Então, assim, é natural que se pense sobre o assunto, né? Não é para ter vergonha, não é para ter pudor, porque, de fato, assim, levando a informação, é aquela história que eu falei, né? Ninguém quer dar 20% do que você ganhou pro Estado. Tipo, dá aquele rancinho, né? Poxa, mas né, eu lutei tanto por aquilo. A gente paga, óbvio que paga, sempre que é necessário. Porém, tem casos que a gente pode se proteger melhor. Os custos do inventário não são só os custos de tributação, a gente tem um custo altíssimo judicial, a gente tem um custo altíssimo para a escritura. O teto chega até mais de 100 mil reais, né, para se ter uma ideia. Então, assim, se gasta e gasta com honorário de advogado. E nesse caso, é claro, eu vou defender um pouquinho esse lado, porque é o seguinte, gente, inventário, quando é litigioso, quando tem briga, pode durar 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos mesmo. E não precisa ser milionário para isso acontecer, não. Basta ter um problema, uma discórdia, um desentendimento familiar. Então, assim, os honorários são altos. Então, esses 3 custos, eles geram um baque para quem está ali, né? Um baque para quem ficou. Então, muita gente tem que vender imóvel a preço de banana, porque ninguém quer comprar imóvel de inventário. Entrar no judicial, pedir autorização, alvará, vender um imóvel, buscar um comprador ali para aquele imóvel que está preso no inventário. Então, assim, trazer a informação sobre essa perda patrimonial é muito interessante. E a gente tem visto que esse assunto tem ficado cada vez mais simples, na verdade.
Eu acho que tocar nesse ponto é muito interessante. Também, muita gente chega pra gente, isso que é curioso, falando assim, olha, nem tenho nenhuma questão familiar no momento não, mas é que eu já passei por um inventário do meu avô, do meu pai, da minha mãe, etc. E eu não quero que meus filhos passem pelo mesmo. Então, eu acho que é uma forma, pra mim, é uma forma de proteção. Não basta suar, não basta investir, tem que proteger. E aí, eu acho que a conversa assim é muito prática, sabe? E trazendo essa questão da informação sobre diversas ferramentas, a gente não leva um cenário, uma ferramenta, a gente traz vários cenários. Olha, isso aqui é interessante, se não tem esse aqui. Então, assim, o planejamento mais interessante é aquele que envolve diversas ferramentas. E um especialista é a pessoa que vai saber te vender a melhor ferramenta. E vocês não induzem, eu acho que é legal também todo mundo saber que a gente não induz, quando a gente leva uma solução, ninguém é nada, ninguém é obrigado a fazer aquela. Normalmente as opções são sempre opções favoráveis para o cliente, porque tem cliente que não se sente confortável com alguma delas. E tá tudo bem, porque é a vida de cada um. Mas quando vocês levam essa possibilidade, deixa o cliente até muito mais à vontade de abrir a vida deles para vocês e vocês fazerem algo mais assertivo possível. Sim, e a gente tem parceiros incríveis, né? Uma empresa parceira, uma área de seguros maravilhosa que está sempre aqui trazendo, trocando figurinha, a gente está sempre trocando figurinha. O tempo todo. Então, a gente assim, se vê direto. É isso. É cada um com a sua especialidade, mas assim, trabalhando muito em conjunto. Então, assim, Marcele, poxa, chegou um caso aqui que eu acho interessante por esse jeito aqui. Tem alguma coisa nesse sentido para oferecer? A questão da sucessão empresarial também, né? O cliente que é empresário, ele precisa pensar em sucessão. O que vai acontecer quando ele falecer? Qual a empresa? Ele tem um sócio. Ou quando o sócio dele falece. Ou quando o sócio dele divorcia. E muitas vezes eles não têm tempo de fazer um planejamento sucessório adequado e a gente acaba levando para o seguro de vida, que seja algo para sempre ou que seja algo temporário, mas pelo menos um paliativo minimamente para levar a solução enquanto ele está nessa fase de organização. Perfeito. Então esse nosso trabalho em conjunto eu acho fenomenal, eu amo. E espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes, tá? Eu queria agradecer muito você estar aqui com a gente, você compartilhar um pouco de conhecimento que sempre agrega muito para mim, que essa parceria perdure por muito tempo. Espero que vocês tenham também adquirido bastante conhecimento, agregado bastante para vocês e, por favor, Júlia está sempre à disposição, né, Júlia? Com certeza, gente. Estamos à disposição de vocês. E eu acho interessante sempre frisar, né? O planejamento sucessório bem feito é a melhor herança que você pode deixar para a tua família. Então, assim, pensar sobre isso é extremamente importante. É um gesto de amor, é um gesto de cuidado, é um gesto de carinho, né? E ter profissionais especializados que estão ali do teu lado, te ajudando, às vezes revisando. Passa um tempo, poxa, tive mais um filho, agora o que eu faço? Volta e conversa com a gente vai repensar aquela estrutura. Então, assim, esse time aqui tá muito unido, né, em prol desse benefício aí de passar o melhor atendimento possível para essa família, para esse cliente. Então contem com a gente está muito disponível, a gente tem um time de especialistas incrível, a gente tem especialistas em diversas áreas do direito, em todas as áreas do direito, né, lá no escritório, e parceiros externos também extremamente qualificados. A gente tem parceiros no Brasil todo. Então, assim, reunião presencial a gente faz em diversos estados. E também virtualmente, então a gente está no Brasil inteiro. Então contem conosco sempre. Qualquer solução jurídica, pensa na gente. Com certeza. Muito obrigada, gente. Um prazer.